E aí pessoal, tudo certo? Professor Álvaro aqui, mais um encontro de geografia com vocês e vamos estar falando aqui a respeito das questões das geopolíticas do Oriente Médio. Primeira parte, certo? Bom, começando aqui, vamos falar a respeito da localização geográfica do Oriente Médio. Vejam, está situado numa posição geográfica estratégica, se a gente observar. Por quê, professor? Porque está ali entre a Europa, está entre a África, está entre a Ásia. E lembrando, essa região aí do Oriente Médio, que é composta por 13 países, países que são riquíssimos em petróleo, pertence ao continente asiático, certo? Essa região aí tem 13 países e tem como limites geográficos grandes unidades hidrológicas, né? Que é o Mar Mediterrâneo, o Mar Vermelho, o Mar Golfo Pérsico, o Mar Arábico, lá em cima o Mar Cáspio. Então é uma região assim realmente estratégica, certo? Então a gente tem aqui essa questão da posição geográfica. É uma região tida também como barril de pólvora, vocês bem sabem, né? É uma região extremamente conflituosa, né? Seja por petróleo, por questão cultural, por questão social, questão econômica, religiosa, enfim. É aquela verdadeira, digamos assim, pé de guerra, o verdadeiro pé de guerra, né? Bom, como a gente falou ali, nós temos, né, as questões dos países que são os maiores produtores de petróleo do mundo, certo? E boa parte deles estão situados aí no Oriente Médio, como é o caso do Iraque, Irã, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, né? Que são grandes produtores e que nesse mapa aqui da produção real da OPEP a gente tem um destaque, né? Se a gente observar os grandes produtores, olha lá, Oriente Médio novamente. Certo? A gente tem os países que eu falei, mais o Catar, né? Iraque, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Kuwait, né? São grandes produtores de petróleo no mundo. E quando a gente fala aqui da América, a gente tem a Venezuela. Bom, adentrando ao que importa, que é a questão geopolítica do Oriente Médio, não podemos deixar de falar aqui a respeito dos povos curdos. Certo? E quem são os povos curdos, professor? São povos que buscam a sua independência territorial do Oriente Médio. Só que tem um porém. Eles buscam a independência territorial envolvendo uma série de países. Se vocês observarem essa mancha amarela, atravessa a Armênia, a Turquia em maior extensão territorial, parte da Síria, parte do Iraque, parte do Irã. Veja. E é onde começa toda a questão conflituosa, professor. Por quê? Porque nenhum país quer perder território. Certo? Nenhum país quer perder esse território. Se a gente fizer a somatória, a gente tem cerca aí de 25 milhões de pessoas, né? Na Turquia tem 13 milhões, na Síria 1 milhão, Iraque 5 milhões, Irã mais 5, na Armênia 300 mil. Então a gente tem aí uma numeração até, digamos, expressiva. E uma extensão territorial bem expressiva também. Certo? Mas vejam só. O conflito do povo curdo vai acontecer diretamente com o Iraque. Por quê, professor? Veja, 20% da população está residindo no Iraque. E o Iraque não quer perder essas terras para os povos curdos, para formar o Kurdistão, por conta das reservas de petróleo que estão bem situadas nessa região. E outra, nessa região aí, no extremo norte do Iraque, acontecem conflitos sangrentos todo dia, todo ano. E para acabar com esse conflito, teve que acontecer a intervenção da ONU. Então a ONU resolveu criar aí a zona de segurança que está situada no Iraque. Justamente para evitar, para acabar com essa questão de guerrilha que existe aí no território. Certo? Então a gente tem aqui essa organização. Outra coisa, professor,
Os povos curdos são povos que têm uma organização social. E essa organização social é em clãs. Professor, o que é isso? É como se fossem comunidades que ficassem responsáveis por determinados segmentos. Por exemplo, um conjunto de pessoas, um grupo de pessoas administra a questão de segurança, outra da educação, outra da saúde. E assim vai configurando os setores, certo? Os povos curdos buscam sua independência, beleza. Tem organização social, beleza. Mas o setor econômico é de acordo com cada país. Se a Turquia, vamos supor, é capitalista, massa. Se a Armênia é outro sistema econômico, massa. Então, cada região onde esses povos estão situados vai regir economicamente de acordo com o país onde ele está situado. E lembrando, nenhum país quer perder território para os povos curdos, certo? Então, a independência dos povos curdos é algo assim muito além do que a gente pode tá falando aqui agora, porque é algo complexo, é algo sangrento, algo que envolve guerrilha civil, né, constante. Bom, avançando aqui, como a gente pode ver, temos a bandeira, que é um grande passo para a independência do Brasil. O país tem seu próprio exército, muito interessante também, e a sua própria identidade aí cultural, né? Bom, outro conflito que é importante a gente falar é a respeito da questão de Israel-Palestina. É um conflito, aí eu digo que é complexo, viu? Porque começa, ó, de muito tempo, né? Entre povo judeu e árabe, israelitas e palestinos, né? Então é algo assim grandioso, conflituoso, que vai começar há muito tempo, certo? Vai começar há muito tempo por quê? Porque antes mesmo de 1946, vejam só, pessoal, já tinha a ideia de que os povos judeus deveriam ter um território aqui na nossa sociedade. Na nossa sociedade não, no mundo. Né? Devia ter um Estado regularizado, um Estado-nação regularizado. Mas isso não aconteceu. Então, o que é que vai acontecer? Foquem, prestem atenção também na questão da Palestina em 1946. Os povos árabes dominavam praticamente toda a região da Palestina, né? E o que é que vai acontecer? Devido, né, a uma ideologia criada, a ideologia sionista, onde dizia que os povos judeus deveriam ter terras e que deviam expulsar os povos palestinos dessa terra, os povos árabes dessa terra, certo? Então os povos judeus eles foram crescendo a uma velocidade muito grande a partir das políticas de imigrações. Como é que isso vai acontecer? Ó, povo judeu que se diz judeu, vem morar aqui, né, na região da Palestina, para a gente começar a fundar o nosso território, né, na Terra Prometida. Então a gente vai ter toda essa movimentação aí para a formação do Estado de Israel. Então o que é que vai acontecer? Uma característica importante é que esses povos judeus, quando migravam, né, que vão formar Israel, eles estavam com o mesmo objetivo. Eles estavam fechados, eles estavam unificados com a mesma ideia, com o mesmo pensamento. Precisamos fundar o nosso Estado, né? Precisamos habitar, precisamos ocupar a terra prometida. Então o que é que vai acontecer? Política de imigração para atrair judeus de outras partes do mundo, né? E o aumento do poderio militar na região, né? O exército israelita do povo judeu, né? Fez com que fortalecesse a região. Professor, mas por que houve essa diminuição da Palestina? Porque o povo palestino automaticamente não, o povo palestino estava se diversificando demais, né? Ele estava se desagregando, estava se separando por conta de crenças, por conta de religião, por conta de cultura. Então foram, né, se afastando um dos outros. E aí, com essa, digamos assim, com esse enfraquecimento, veio acontecer aí a diminuição do Estado da Palestina. Só que aqui acontece, começou o conflito, né? Não, esse território é meu, pertence ao povo judeu, não pertence aos povos árabes, e a população judaica foi crescendo, né?
e ameaçando e matando o povo da Palestina, e aí foi expandindo os territórios. Então, quando vem acontecer a Segunda Guerra Mundial, vão surgir investimentos para poder manter viva essa guerrilha e anexação de territórios. Mas o que é que acontece? Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra vem com a proposta de querer pacificar a situação. O que é que a Inglaterra vai fazer, professor? A Inglaterra vai tentar não. A Inglaterra lança uma proposta dizendo, é necessário intervir agora. A gente está criando aqui, a gente está separando agora parte do território que vai permanecer Israel e parte que vai pertencer aos árabes palestinos. Bom, você acha que Israel se contentou? Israel vai começar a bombardear a Inglaterra, certo? Vai roubar armamentos, mísseis e seja lá o que for, para continuar com o avanço de anexação de território da Palestina até conseguir o que eles mais desejavam, que é a cidade de Jerusalém, certo? Então, Jerusalém é o grande interesse de Israel, né? Porque é a terra prometida, tá? Então, veja só. A proposta não foi aceita, né, pelos povos israelenses. Então, se o conflito estava matando gente, estava tirando a paz dos países, teve que partir para quem, pessoal? Da grande instância mundial, que é a Organização das Nações Unidas, né? Então, a UNSCOP, que foi uma união, né, para o debate da criação de Palestina, né, fez uma votação com grandes países do mundo. E os países concordaram em 1947 em criar o Estado de Israel, certo? E ficou dividida assim. Uma região pertencia ao povo judeu e outra região pertencia ao povo árabe. O povo judeu ficou aqui com as regiões de Tel Aviv, né? Da Galileia. Já os povos árabes ficaram com a faixa de Gaza, olha lá onde é a faixa de Gaza no mapa, né? E a Cisjordânia, que é um pouquinho ali onde está a Palestina, certo? E Jerusalém, que era o grande interesse de Israel, ficou com quem? De proteção internacional. Se porventura Israel e a Palestina decidir competir por Jerusalém, qualquer país do mundo tem poder para começar os processos de intervenção. Qualquer país, certo? Então veja só, em 1948 começa o processo, certo, de como é que eu posso dizer, de independência de Israel. 47 cria, 48 independência. Israel não se conforma, certo, com essa questão de não ter Jerusalém como território, certo? Então veja só, se vocês observarem ao passar do tempo, o povo palestino foi perdendo espaço por conta das perseguições dos povos judeus, né? Mas o que é que vai acontecer? A partir de 1960, o povo palestino vai começar a ficar mais inteligente, né? Investimentos em educação, né? E patriotismo, reconhecimento cultural e de identidade, o povo palestino vai se revoltar. E aí vai surgir em 1964 a OLD, que era a Organização de Libertação da Palestina, que foi uma das instituições mais revolucionárias que nós temos aqui nesse ponto da história entre Israel e Palestina. Então, a OLP vem com a ideia de reanexar territórios que pertencem a Israel, e o principal, de garantir a independência da Palestina. Então foram muitos atos terroristas, foram muitos atos, digamos assim, de massacre, de perseguição, de guerrilhas, certo, entre os povos. Até que chegou um momento, em 1967, como vocês podem ver aí no mapa, né, da Guerra dos 6 Dias e expansão de Israel. Gente, a Guerra dos 6 Dias foi algo muito cruel. Foi uma guerrilha que durou 6 dias, que inclusive, se vocês observarem, está associado com o período da Guerra Fria. Essa guerrilha era transmitida ao vivo já, certo? Foi uma guerrilha muito forte, né, que teve que ter intervenção de grandes potências do mundo para acabar com essa guerrilha. Só que o que acontece?
A Palestina, por ter um número menor de pessoas, acaba perdendo a guerra. E o que é que acontece? Israel avança sobre os territórios que até então era palestino, certo? Se a gente observar em 2011, que é a situação atual da Palestina, né? A gente tem uma fragmentação total desse território. O povo palestino está enfraquecido, o povo palestino busca ainda pela sua libertação e reconhecimento do território, mesmo tendo a faixa de Gaza reduzida e mesmo tendo áreas da Palestina isoladas. São povos que buscam sua independência. E Israel ainda não está conformado, Israel ainda entra em guerrilha, porque o grande interesse de Israel é a dominação da cidade de Jerusalém. Certo, pessoal? Então, a gente tem aqui essa área de tensão e que está perpetuada até hoje, né? Então, finalizamos aqui a aula e deixo aqui uma atividade para vocês, que é elaborar um resumo ou mapa mental sobre o tema abordado nessa aula. Nesse caso, a questão do povo curdo e o conflito entre Israel e Palestina. Ok? Obrigado e até o nosso próximo encontro.